E a notícia é: ele trabalhou 4 minutos a mais e recebeu justa causa. Chuva de mensagens para eu trazer esse caso. O autor disse que perdeu o emprego por causa de 4 minutos. Foram 4 minutos registrados no ponto, além do limite permitido pela empresa. Segundo ele, naquele dia, ele não decidiu continuar trabalhando para desobedecer uma ordem. Não foi isso que aconteceu. Quando terminou o serviço, ainda precisava sair do seu setor e caminhar até o relógio de ponto que estava autorizado a utilizar, localizado perto do vestiário. Esse trajeto todo aqui leva alguns minutos. Quando finalmente chegou ao relógio e registrou a sua saída, o ponto marcou 10 horas e 4 minutos de jornada. Ele fazia 2 horas extras por dia, então dava 10 horas de trabalho e mais esses 4 minutos aqui que ultrapassaram o limite permitido pela empresa. Mas a empresa não tratou aquilo como um simples atraso no registro da saída. O episódio foi somado às punições que o autor já havia recebido anteriormente. Uma delas começou quando ele ficou com o dente inchado e precisou procurar atendimento. O autor apresentou um documento assinado por uma profissional da enfermagem, mas a empresa não aceitou esse atestado porque não era um atestado emitido por um médico ou um dentista. Depois desse episódio aqui do atestado, ele ficou devendo 50 minutos de trabalho para a empresa. A empresa falou o seguinte: tudo bem, você vai trabalhar então esses 50 minutos em um sábado. O autor disse que não compareceu naquele sábado porque ainda estava doente, preferiu descansar para conseguir voltar ao trabalho na segunda-feira. Quando ele retornou na segunda-feira, recebeu uma advertência por conta disso aqui, do atestado médico. Outras punições vieram depois, até que, naquele dia, os 4 minutos foram utilizados como o último episódio para aplicar a justa causa. A cereja do bolo aqui, então, foram os 4 minutos. Entenderam, né? O autor entrou com a ação afirmando que a punição foi exagerada. Segundo ele, ele não teve a intenção de desobedecer uma ordem. E os 4 minutos que passaram foi justamente porque o relógio ficava longe do seu setor. Por isso, ele pediu que a justa causa fosse anulada. Ele pediu a reversão da justa causa em demissão sem justa causa para ele receber todas as verbas trabalhistas. A empresa, quando foi se defender, disse que a justa causa não foi aplicada apenas porque o autor ultrapassou o limite de 10 horas de trabalho naquele dia. Não foi só por causa disso. Segundo a defesa, ele já vinha descumprindo várias regras internas e havia recebido advertências e suspensões antes da demissão. A primeira punição foi uma advertência verbal. A empresa afirmou que o autor faltou ao trabalho em 2 dias e avisou ao gestor que estava de atestado, mas não entregou o documento físico ao setor médico dentro do prazo de 24 horas exigido internamente. Depois, ele recebeu uma advertência escrita porque trocou de roupa dentro do próprio setor. Segundo a empresa, o autor sabia que a troca do uniforme deveria ser feita no vestiário. Em outra ocasião, recebeu uma nova advertência porque estava devendo horas de trabalho. A empresa disse que ele foi avisado de que deveria trabalhar em um sábado para compensar esse tempo, mas não compareceu. Olha aqui a questão que o autor disse lá na inicial. A empresa também apresentou uma suspensão de 1 dia. Segundo a defesa, o autor deveria ter chegado às 3h30 da manhã para fazer o descarte de materiais recicláveis, mas não compareceu no horário, não avisou imediatamente o supervisor e não apresentou uma justificativa considerada aceitável. Mais tarde, ele recebeu outra suspensão de 1 dia porque teria sido encontrado dormindo durante o expediente, fora do horário de descanso. Então veio o episódio dos 4 minutos. Segundo a empresa, o autor trabalhou além da 10ª hora diária, sem autorização da sua supervisão. O contrato previa a possibilidade de fazer até 2 horas extras por dia, mas essas horas precisavam ser autorizadas pela empresa. Portanto, segundo a defesa, o autor não poderia decidir sozinho ultrapassar o limite da jornada. A empresa afirmou que as punições foram aplicadas aos poucos.
a gradação das penalidades. Primeiro vieram as advertências, depois as suspensões e somente após um novo descumprimento, aí então veio a justa causa. O juiz, quando foi julgar a ação, julgou a ação, procedente. Em audiência, o autor reconheceu que ultrapassou o limite da jornada, mas explicou que isso aconteceu sem intenção. Então ele repetiu tudo o que disse lá na inicial dele. Segundo ele, segundo o autor em audiência, o único relógio de ponto que podia utilizar ficava perto do vestiário, longe do seu setor. O tempo gasto nesse deslocamento fez com que ele registrasse a saída 4 minutos depois do limite. E essa explicação foi confirmada pelo próprio representante da empresa, o preposto da empresa. O preposto da empresa reconheceu que o trajeto entre o setor onde o autor trabalhava e o relógio onde ele batia o ponto levava aproximadamente 5 minutos. Esse trajeto era de 5 minutos. Também admitiu que, ainda falando do preposto da empresa, também admitiu que, se o autor pudesse registrar a saída em um terminal mais próximo, ele não teria ultrapassado a jornada. Então, aqui o preposto confessa que, se o relógio fosse mais próximo, este problema não existiria. Para o juiz, isso mostrou que o autor não decidiu permanecer trabalhando para desobedecer a empresa. Não foi isso que aconteceu. Foram apenas 4 minutos e parte desse tempo foi provocado pela forma como a própria empresa organizava o controle de ponto. Então aqui a culpa é da empresa porque o ponto ficava longe. Depois o juiz passou a analisar as punições anteriores utilizadas para justificar a justa causa que a empresa deu. Uma delas estava relacionada ao problema de saúde. De novo voltamos à questão do atestado. O autor contou que procurou atendimento porque estava com o dente inchado e apresentou um documento assinado por uma profissional da enfermagem. Como esse documento não foi aceito, ele tentou compensar as horas que estava devendo, mas ainda restaram 50 minutos. A supervisão determinou que ele trabalhasse em um sábado para compensar esse tempo. O autor disse que não compareceu porque continuava doente e preferiu descansar para conseguir retornar ao trabalho na segunda-feira. Quando voltou, recebeu uma advertência por este episódio. O juiz reconheceu que a lei exige atestado médico ou odontológico. Sim, até aqui tudo certo. Mesmo assim, olha aqui, o juiz entendeu que aquele episódio não demonstrava fraude, falta grave ou desinteresse repetido pelo trabalho. A palavra repetido aqui é muito importante na sentença. Quanto às demais advertências e suspensões, o juiz concluiu que a empresa não conseguiu demonstrar com clareza a natureza e a gravidade de cada ocorrência. O porquê essas advertências são tão graves a ponto de você juntá-las e dar uma justa causa no empregado. E destacou um ponto muito importante, olha aqui. Mesmo que todas as punições anteriores fossem analisadas juntas, em conjunto, pega todas as punições. Elas ainda não seriam graves o suficiente para justificar uma demissão por justa causa. Também não ficou provado que o autor cometia faltas leves, chamou de faltas leves, de forma repetida e habitual, a ponto de demonstrar um comportamento constante de descuido ou falta de interesse pelo trabalho. Descuido e falta de interesse aqui é desídia, que é um dos motivos que leva à justa causa. Foi inclusive este motivo, desídia, que a empresa demitiu o funcionário. Na avaliação do juiz, a empresa reuniu antecedentes que não foram suficientemente esclarecidos e acrescentou a cereja do bolo aqui, que foi a extrapolação dos 4 minutos para aplicar a punição mais grave do contrato de trabalho. Como não houve prova de uma falta grave, nem de um comportamento negligente e repetido, o juiz considerou a justa causa excessiva e desproporcional. A questão da desídia, ela é uma justa causa bem complicada mesmo de ser aplicada, porque a conduta desidiosa,
ela precisa ser repetida. Aquela conduta precisa ser repetida. Então aqui reverteu a justa causa, em demissão sem justa causa, ele vai receber todas as verbas trabalhistas, sacar FGTS, multa de 40%, seguro-desemprego. O juiz também reconheceu que o autor trabalhava em condições insalubres e determinou o pagamento do adicional de insalubridade. O autor havia pedido danos morais, indenização por danos morais. Aqui, nesse caso, o juiz julgou improcedente, disse que não teve prova do abalo sofrido. Ele explicou que a anulação de uma justa causa sozinha não gera automaticamente o direito a uma indenização. Se você me segue aqui há mais tempo, sabe que a única justa causa revertida que gera danos morais automaticamente, sem nenhum tipo de prova, é a justa causa por improbidade. Para isso, o autor precisaria provar uma lesão à sua honra, à sua imagem ou à sua dignidade, o que não ficou demonstrado no processo. O valor da condenação ficou provisoriamente em R$15 mil. A empresa não gostou nada disso, recorreu para o TRT e o desembargador entendeu de forma igual. Condenação mantida. A empresa continua não gostando nada disso e agora recorreu para o TST, que aguarda decisão do recurso. Agora me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.